Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Loungecast. E nesse episódio nós vamos falar de um tema complexo, que já pegou muita gente de calça curta quando fez uma transação imobiliária, quando vendeu um imóvel, e que é muito importante que você conheça para que você não seja surpreendido lá no final na transação do seu imóvel, que é o lucro imobiliário. E para me ajudar nesse tema complexo, eu estou aqui com o Wendel Salomão. Wendel, muito obrigado pela sua presença. O Wendel, ele é escrevente aqui do 4º Cartório de Ribeirão Preto. E, Wendel, eu tentei falar um pouco aqui do seu currículo, mas ele é um pouco extenso. Eu vou deixar para você se apresentar aí para o pessoal, por favor. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou extremamente honrado. Gosto dessas participações até para poder difundir conhecimento para pessoas leigas, para advogados, amigos, conhecidos, quem está pensando na aquisição de algum imóvel. Então, esse tipo de iniciativa, vocês estão de parabéns, então Obrigado. É comemorar, primeira coisa. Segundo, eu sou realmente do 4º Tabelião de Notas aqui de Ribeirão Preto, que fica aqui na Avenida Independência, 1441. Realmente, eu tenho um currículo bem grande, porque eu sempre gostei da área, sou apaixonado na área, dou aula na área, eu sou mestre na área, fiz faculdade aqui em Ribeirão Preto, tenho 3 pós-graduações na área, sou diretor do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, aqui na região de Ribeirão Preto, sou colunista do Colégio Notarial do Brasil, com publicação mensal de artigos, inclusive podem me seguir no Instagram para compartilhar esse tipo de artigo, ou no Instagram do 4º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto, e por fim, sou diretor também do Colégio Notarial na seção do Notariado Jovem. São os jovens cartorários que estão iniciando na carreira a nível Brasil, para poder incentivá-los e trazer também cursos, novidades, inovações da nossa área, para estar sempre capacitando e melhorando a vida dos cartórios para o brasileiro. Essa é a função desses órgãos. Então eu agradeço o convite, estou extremamente feliz em poder conversar sobre esse assunto. Eu vou tentar ser breve, mas também pontual, para que seja um assunto gostoso de lidar, porque em regra ninguém gosta de gastar ou perder dinheiro. Sem dúvida. Então eu vou tentar falar de uma forma confortável para vocês. Eu até fui, a gente sempre tem uma reunião de pauta aí antes do convidado vir, e eu sentei, tomei um café com o Wendel e falei, cara, um assunto que pega o lucro imobiliário, porque eu mesmo, Wendel, já aconteceu comigo na venda de um imóvel meu, eu ainda não trabalhava no mercado imobiliário, e aí eu tive que pagar esse imposto, isso não estava no meu planejamento, então assim, foi um estresse muito grande. E eu falei, Wendel, vamos levar então essa informação. Então a gente separou aqui alguns tópicos desse tema, mas eu acredito que dê pra gente abranger tudo aí, tirar todas as dúvidas. Então acho que a gente podia começar, de repente quem está assistindo, para a gente poder uniformizar, né, o conhecimento, o que é esse imposto? O lucro imobiliário, ele é um imposto, ele é federal, ele é estadual? Vamos defini-lo. Bom, é um imposto tão complexo e tão importante ao mesmo tempo que você mesmo acabou de dizer, e é importante ressaltar, eu já vi na minha mesa vendas não serem concretizadas porque na hora que falou-se nesse imposto e as pessoas fizeram as contas dele, elas refugaram a ponto de não compensar a venda ou melhorar o valor, a aquisição, a negociação para que a venda saia. Então é extremamente importante que os corretores, as imobiliárias, os advogados e os cartorários estejam atentos a isso na negociação, que seja conversado ou no mínimo tratado para que seja uma negociação saudável. Porque esse imposto ele tem um prazo para ser pago, se a pessoa não souber lidar com isso, ele vai inclusive pagar multa, juros e todos os consecutórios legais. Ele é um imposto federal, ele não é estadual, ele ocorre no imposto de renda das partes. A gente tem como falar uma breve análise dele, porque uma segunda análise maior vai depender do contador da pessoa. Imposto de renda, entrada e saída de caixa, uma série de circunstâncias para verificar se essa pessoa vai haver o pagamento ou não, ou desconto desse imposto ou não. Mas o básico a gente vai tratar aqui, que é esse básico que ele interfere diretamente nas aquisições, nas vendas e nas onerações imobiliárias. Então ele é um imposto federal que ele ocorre sobre o ganho de capital. O que é o ganho de capital? Eu tenho uma propriedade no meu imposto de renda, por exemplo, por 100 mil reais. Ele está no meu imposto de renda por 100 mil reais. E eu vendi por 200 mil reais. Então, entre 100 mil reais e 200 mil reais, eu tive um ganho, um lucro efetivo de 100 mil reais para a Receita Federal. Então, 200 menos 100, eu ganhei 100 mil reais. Ponto.
Esse lucro, esse ganho de capital, esse imposto federal, ele ocorre sobre essa diferença, sobre esse ganho, sobre esses 100 mil reais que eu ganhei ao longo do tempo, entre estar no meu imposto de renda declarado um valor e eu vender por outro valor. Então esse imposto ele ocorre nesse período, nessa diferença, tá? Então é a diferença entre o custo de aquisição do imóvel, vamos dizer assim, Isso. E o valor de venda. O custo de aquisição do imóvel que está no seu imposto de renda e por quanto você vai vender. Legal. E é importante ressaltar porque o lucro imobiliário ele é um percentual desse ganho, né? A gente já vai falar das alíquotas, mas quando a gente está falando de uma transação imobiliária, a gente está falando de valores, de cifras muito altas. Exato. E mesmo um percentual pequeno de imposto, ele interfere. Ele é um valor, é uma quantia considerável. Sim, sim. E hoje em dia a gente tem que ter em mente duas coisas. Antigamente, a gente tratava um planejamento de imposto como crime no Brasil. E hoje não. Hoje você realmente tem que planejar o imposto para que você pague ele saudável. E analisando se há isenção, eu vou me utilizar dela. Se não há isenção, eu vou pagar. Ou se há redução na alíquota, então que eu trabalhe de uma forma para reduzir a alíquota. Então a ideia justamente hoje em dia, e que as pessoas estão mais cientes, as pessoas estão com maior poder aquisitivo no mundo em geral. Então essa análise ela é muito importante. Foi-se a época daquela circunstância tradicional, eu vou lavrar a minha escritura pelo menor valor. Foi-se essa época. Por quê? Eu coloco o meu menor valor no imposto de renda hoje, só que no momento em que eu vou fazer a venda, a diferença e o meu ganho de capital e lucro imobiliário é muito violenta. E como essa alíquota ela é alta, hoje você comparando o valor de uma escritura no valor venal, uma escritura pelo valor real, essa diferença de custo ela é muito menor comparada ao custo do lucro imobiliário. Então, vale-se a pena hoje fazer uma reconsideração, e é comum hoje no mercado imobiliário as pessoas não mais usarem dessa artimanha, desse artifício, sim. É comum, passarem pela realidade, passarem a tributar pela realidade, assim, lá na frente, visando um futuro, coisa que nós não estávamos acostumados a programar. O futuro, o brasileiro, ele não tinha esse hábito e hoje ele passou a ter. Então eu lavro por um valor maior, eu deixo meu imposto de renda mais alinhado para um futuro, eu diminuir essa questão do lucro imobiliário e de ganho do capital. Entendi, aí são algumas estratégias. Estratégias. A gente vai falar, né, mais para frente, a gente vai aprofundar. Porque eu acho que a gente está falando de imposto. Sim. E a gente não aguenta mais pagar imposto. Não, então eu acredito que quem está assistindo ou nos ouvindo já pensou, cara, beleza, mas como que eu consigo, de repente, reduzir ou até me isentar disso? Sim, então calma. Essa é a ideia. Nós vamos chegar lá. E Wendel, vamos lá. De quanto é essa alíquota, esse imposto? As alíquotas são variáveis. É comum você olhar no mercado e na rua fora o pessoal falar em 15%. É natural. Lucro imobiliário, 15%. Lucro imobiliário, 15%. É comum. Por que tem esse tradicionalismo dos 15% e o porquê eu vou dizer essa circunstância? Qualquer lucro imobiliário até 5 milhões, ele é 15%. Então a gente está tratando de um comércio quase que diário que eu trato sobre 15%. Passou-se de 5 milhões o lucro imobiliário, o ganho de capital, as alíquotas vão aumentando para 17,5% e 22%. Então, muita atenção e muito cuidado. Até 5 milhões eu vou pagar 15%. 15% do quê? Da diferença que eu comentei. Então vamos lá para a gente visualizar. Eu tive um ganho do valor que está no meu IR para o valor que eu estou vendendo de 50 mil reais, o ganho de 50, não o valor da venda total. Eu ganhei 50 mil reais, então esses 15% é sobre esses 50 mil reais. Tá? Que daria... Então, vamos fazer o exemplo dos 100 mil lá, então. Acho que fica mais fácil de fazer conta para o pessoal visualizar. Sim. Comprei um imóvel por 100 mil, está declarado no meu imposto de renda 100 mil. Exato. Custo de aquisição, imposto de renda, 100 Sim. mil. Vendi ele por 200, Sim. tive um lucro imobiliário, um ganho de capital de 100 mil. Exato. Então 15% de 100 mil, 15 mil. 15 mil reais. 15 mil reais. Então esse seria o imposto que essa pessoa teria que pagar. Exato. Exato. A priori é isso. Tem as faixas de isenção, a gente vai falar logo mais, mas a priori é essa conta, bruta, nua e crua. 15% da diferença, até 5 milhões. Passou de 5 milhões, a gente já entra em outra camada social, em outro viés, que inclusive o Estado aumenta a tributação, que aí chega a 17,5% Caramba, 5 até milhões? 22%. 5 milhões de lucro imobiliário? Pode acontecer. Porra. Tanto que a lei pagaria esse imposto de 22%? O teto máximo. Pagaria esse imposto de 22% com muito gosto. Eu também. Porque se eu tivesse 5 milhões de lucro imobiliário, eu estaria rindo e pagaria
com tranquilidade. Concordo. O pessoal não gosta de pagar imposto de renda. Eu adoraria pagar milhões de imposto de renda. Exato, poxa. Significa que eu tenho bilhões, né? Exatamente. E Wendel, você falou você comentou que tem um prazo para ser pago esse lucro imobiliário. Exato. Qual é esse prazo? Se você não se encaixar nas faixas de isenção, você tem até o último dia útil do mês subsequente da transação. Fiz a transação hoje, dia 20 de janeiro. Eu tenho até o último dia útil do mês de fevereiro para fazer o pagamento desse imposto sem multa, juros ou correção. Tá, então só para ficar, porque isso é importante. Então se eu fiz uma compra, por exemplo, no dia 20 de janeiro, sim, eu tenho até o dia útil do mês seguinte. O último dia útil do mês seguinte para fazer o pagamento dessa DARF, que é o imposto da Receita Federal. E onde que eu pago isso? Você pode acessar o site da Receita Federal e fazer sozinho essa guia, ou pedir o auxílio, que é o mais recomendado, para um contador. Tá. Isso não é no cartório no dia da venda? Não é funcionalidade do cartório, não envolve o tabelião. Nós vamos tomar as declarações das partes de valores e tributar em cima dos valores que as partes escolheram os impostos relativos à escritura. Escritura, ITBI, registro, certidões, esses sim são das responsabilidades dos tabeliães e registradores. Os demais por fora, comissões, imposto sobre as reformas, ou juros de financiamento, o próprio lucro imobiliário, são todos das partes, até porque elas independem do trabalho do cartório, elas dependem do imposto de renda da pessoa e a forma como que ele está caminhando, e cada uma tem seu planejamento. Então, o ideal seria ter um contador aí para fazer esse... Sim, é o mais correto. Para emitir essa DARF e fazer o pagamento. Exato. Até para ele analisar se a pessoa está isenta ou não, conversar sobre possibilidades de isenção ou diminuição desse imposto. Nós vamos comentar sobre isso agora. Isso é um ponto interessante, porque eu já atendi clientes que venderam imóveis. Sim. E eles poderiam ter pago um lucro menor. Exato. Se tivesse essa informação de, por exemplo, como diminuir, que a gente vai falar Exato. Agora. Então é muito importante esse conhecimento, porque tem muita gente que eventualmente até conhece, sabe do lucro imobiliário, mas às vezes está pagando mais do que deveria. Exatamente. E aí a gente volta naquela máxima que hoje é discutida no Brasil, que é: eu tenho que pagar, mas existe uma programação de pagamento desse imposto. Então vamos se adequar. Se dá para diminuir, por que não? Você não está contra a lei. Né? Então é importante pensar nisso, e aí a gente começa já a aprofundar um pouquinho o assunto, pensando nas faixas ou de isenções ou de tributações. Quando eu falo em isenção, em não pagar esse imposto, basicamente duas formas resumidas na lei. A primeira é que eu venda um imóvel residencial e compre outro imóvel para fins residenciais. Veja bem, eu vou morar nesse imóvel, vou declarar para a Receita Federal, lá no IR, que eu vou morar nesse imóvel dentro de 6 meses e que eu use todo o valor. Ah, sobrou o valor, eu pago sobre a sobra. Então, se eu vendi um imóvel meu e peguei o dinheiro, residencial, peguei o dinheiro e quisesse comprar um outro imóvel para investimento. Para investimento que não vá ser seu residencial, você paga o lucro. Paga o lucro. Vendi um imóvel residencial, comprei outro residencial dentro de 6 meses em que eu vou morar nele e usei todo esse valor, eu não devo pagamento de lucro. Desde que essa artimanha eu faço ela dentro de 2 anos, porque senão vira prática comercial. Eu vendo e compro e digo que é sempre residencial. Sim. Aí a Receita também não concorda. Então, dentro de 2 anos, houve esse tipo de transação, você não paga. Dentro de 2 anos, houve mais transações, mesmo que residenciais, eu pago. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina só, eu vendi um imóvel para comprar outro. Certo. Então, vendi um imóvel residencial para comprar outro. Sim. Que é uma prática muito comum. Sim. Para dar um upgrade, sei lá. Exato. Você disse para mim que a gente tem um prazo para pagar. Sim. Ali de mais ou menos 30 dias, né? Isso. Em média. Se eu tenho até 6 meses para comprar um outro imóvel, como que fica isso? Por isso que você tem que ter planejado. Porque se você não for comprar outro imóvel e passar esses 6 meses, você vai dever esse imposto com juros, multa e correção. Então tem que tomar muito cuidado na decisão do cliente. Eu vou comprar outro? É certeza absoluta. Ótimo, então deixa correr os 6 meses. Entendi. Eu não vou comprar outro, eu estou em dúvida. Entendi. Cuidado. Porque se você não comprar, a Receita vai te tributar. Então, da data da venda do imóvel, até 6 meses, sim, não tem multa. 180 dias. Não tem multa nem juros e não é deve pagar. Isso é importante.
Porque exatamente para você ter esse prazo para, de repente, se a pessoa optar por comprar outro. Entendi. Então, a partir dos 6 meses... Aí, se a pessoa não comprou outro, ela já está em multa e juros. Aí o negócio... Aí é porque isso é importante, porque comprar um imóvel, e o que você falou de planejamento eu achei muito legal, porque comprar um imóvel não é uma decisão simples. Não, nem do dia para noite. A gente sabe, né, pelo menos na nossa experiência, que muitas vezes uma jornada de compra de um imóvel demora 2, 3, 4, 5, às vezes até 6 meses. Exato. Então tem que tomar muito cuidado. Sim. E uma outra forma de isenção também são as aquisições residenciais até R$440 mil. Também, R$440 mil dentro de 2 anos, só que a pessoa tenha um único imóvel no imposto de renda. Ela também não paga. Porque a outra forma que eu iniciei falando, você pode ter mais imóveis no imposto de renda, mas você está trocando um residencial por outro residencial, dentro de 2 anos, não paga o lucro. Esse segundo fato, a pessoa tem um único imóvel, até R$440 mil, dentro de 2 anos, eu também não pago o lucro imobiliário. Tá. Então é uma outra forma, essas duas de isenção, de não pagamento de imposto. Tá. Então, certo? Então, você que está pensando em vender o seu imóvel, até R$440 mil, você não precisa pagar o lucro imobiliário. Então, se você está vendendo o seu imóvel e ele está nessa faixa de valor e é o seu único imóvel, e você não usou esse benefício dentro dos últimos 2 anos, Exato. Fica tranquilo que você não precisa pagar o imposto do lucro imobiliário. Exato. Bacana, isso eu não sabia. Sim. E aí, agora a gente entrando na outra questão que a gente ia trabalhar, são as reduções dos impostos, né? Existem reduções? Sim, existem. De que forma? Desde a minha aquisição, se eu for contabilizando no meu imposto de renda reformas no imóvel, valores que agregam ao imóvel, já é uma forma de desconto do IR, porque eu estou aumentando o valor do imóvel. Então é importante estar sempre alinhado com isso. Todos os anos, se você tiver gastos com reforma, ampliação no imóvel, colocar no IR naquele imóvel para subir o valor dele e diminuir o lucro imobiliário lá na venda. É o primeiro fato importante. O segundo são os custos com a comissão, que você pode fazer sim o abatimento. E o terceiro, as custas do cartório, escritura, registro e TBI. Você também pode declarar e abater disso. Nossa, então você somando essas custas, dá para reduzir muito. Dá para deduzir imposto. Então por isso que é um planejamento. Por isso que tudo isso tem que ser alinhado com o contador. Você vai passar as notas para ele abater e por fim gerar a DARF da diferença real que sobrou. Não da diferença do IR ou da venda, mas da diferença real mesmo. Eu usar esses artifícios que a lei me autoriza para eu poder tributar um pouco menos e não ser tão doloroso assim os custos. Trazendo principalmente o primeiro caso que você falou para mim, da reforma. Sim. Isso é muito curioso, porque muita gente reforma a casa, o apartamento. Comum, armários. Hoje em dia um projeto de armário custa R$100 mil, R$200 brincando assim. Então são valores que você pode agregar no IR, aumentar o seu valor patrimonial do seu IR deste imóvel, para lá na frente, eu já na hora da venda, diminuir essa questão do lucro imobiliário. E Wendel, por exemplo, imagina que a pessoa que está ouvindo agora, está vendendo o imóvel dela, não sabia dessa questão da dedução. Ela mora no imóvel, por exemplo, há 5 anos e faz 5 anos que ela fez uma reforma, que ela pôs os armários dela. Opa, gastei R$150 mil de reforma de armários aqui no meu imóvel, então quero aumentar o custo de aquisição dele para pagar o menor lucro. Exato. Como que ele faz isso hoje? Ele pede para o contador abrir o imposto de renda dele e lançar as notas. Ele tem que ter as notas. Tem que ter as notas, porque a Receita não é obrigatório, mas se a Receita te questionar, você tem que fazer prova. Então, tem que ter as notas. O ideal é que tenha. Os contadores vão te cobrar as notas. Tá? Porque a lei é clara. Se a Receita te fiscalizar, você tem que fazer a prova. E se tem um órgão que funciona no Brasil, é a Receita, né? É o que mais funciona. Então, sem dúvida nenhuma. Então, se você, recapitulando, se você fez alguma melhoria no teu imóvel, não importa o período, se você tem as notas de serviço, procure seu contador, porque isso vai possibilitar que você pague o menor lucro. Porque o custo de aquisição do seu imóvel for maior, portanto, o lucro é menor. Se vender ele pelo mesmo valor. E é tão importante essa assessoria que a gente pede para as famílias terem com os contadores, porque imóveis adquiridos há muitos anos, 20, 30, 40, 50 anos, tem a redução também da alíquota. Eu não sei de cabeça porque é um programa da Receita Federal. Você joga o ano da aquisição
e ele vai fazer a progressão até o ano da venda. Então tem esse detalhe, se não for entre 10 anos, for mais que 10 anos essa aquisição, você também tem ainda uma outra forma de redução desse imposto, ou até isenção. Imóveis antes de 1969, no seu IR que você vai vender agora, você não precisa pagar o lucro imobiliário, até porque era outra moeda. Então, existe uma série de circunstâncias que devem ser analisadas, que vão colaborar com o cliente na venda e compra. Bacana. A questão da corretagem. Eu estou pegando um por um que você falou aí. A questão Sim. da corretagem. Corretagem já é um pouco mais comum porque a gente sempre emite nota para os nossos clientes. Sim, eles querem a nota fiscal, E aí, justamente para jogar no IR. para jogar no IR. Só que o pessoal às vezes joga no IR para deduzir o imposto, mas não pensando no imóvel. Ele tem que jogar no IR para jogar dentro do custo operacional do imóvel, para fazer valer o lucro imobiliário lá na frente. Então nós explicamos nesse vídeo o que é o lucro imobiliário, nós definimos ele, qual é o valor desse imposto, né, de acordo com as faixas, como ter isenção ou diminuição da forma de pagamento, né, da quantidade de pagamento do lucro imobiliário. Exato. Então eu acredito que deu para elucidar bastante um tema complexo. Eu acho que você conseguiu trazer de uma forma bem simples. E muito obrigado, Wendel, pela sua participação. Eu também agradeço mais uma vez e me coloco à disposição, inclusive nas minhas redes sociais, Wendel Salomão. Quem precisar. Vai estar tudo aqui na descrição. Tá joia? Beleza? Um abraço. Valeu, pessoal. Até os próximos episódios. Até logo.